Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom estarmos reunidos nesta manhã de sábado para refletirmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Mestre de amor, gratidão, Pai. Gratidão pela vida, gratidão por este Evangelho, gratidão por todas as oportunidades que temos para nos tornarmos melhores, para vencermos a nós mesmos. Gratidão por esse amparo incondicional de toda a espiritualidade maior, que está sempre conosco, constantemente buscando nos amparar e auxiliar de todas as formas possíveis. Rogamos por todo o globo terrestre, para que cada vez mais os espíritos consigam elevar o seu padrão vibratório, elevar os seus pensamentos, para entrarem na sintonia do amor universal que envolve a todos nós, para que consigamos transcender todas essas ilusões da matéria e consigamos efetivamente sentir a paz com a qual o Cristo envolve a todos nós. Se conosco, Mestre querido Jesus, na abertura desse Evangelho, que esses irmãos conectados à fraternidade universal possam visitar cada lar, preparando os corações, as mentes, para o plantio das sementes deste Evangelho. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos trabalhando agora o item 9, intitulado de Os Superiores e os Inferiores. É uma mensagem de 1863, ditada em Paris. Essa mensagem foi ditada por um cardeal Morlot, de nome François Nicolas Madeleine. E ele nos traz uma reflexão muito importante sobre essa questão dos chefes, subordinados, enfim, de todas essas relações de poder, desse ponto em relação à autoridade. Nós separamos aqui um trecho curto para sustentar essa nossa conversa de hoje. Ele coloca o seguinte: aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, a falsear em seu princípio. No Livro dos Espíritos, na questão 264, temos a seguinte pergunta: o que é que dirige o espírito na escolha das provas que quer cumprir? Escolhe as que lhe podem ser uma expiação, pela natureza de suas faltas
e para fazê-lo avançar mais rápido. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de misérias e de privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas devido ao abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas paixões mesquinhas que desenvolvem outros. Enfim, querem como provas as lutas que sustentarão no contato com o vício. Nós devemos deixar a nossa visão de que somos corpos, nós somos espíritos. E como espíritos, nós vamos ver que as provas são as inerentes às nossas necessidades de compreensão, de avanço, de resultado de compromissos anteriores que nos trazem muito sofrimento pelos erros cometidos. Porque ao retornarmos ao plano espiritual, percebemos as nossas falhas, os nossos comportamentos equivocados e nos sentimos muito mal, sentimos muita vergonha. Lembremos do caso de André Luiz, contado em Nosso Lar, quando ele se encontra com um senhor a quem o pai havia cobrado as dívidas e que tinha ficado na miséria, e ele sente-se envergonhado de tal forma que ele nem sabe como se posicionar perante aquele senhor. Então, a vergonha que ele sentiu, porque ele aprovou quando o pai quis cobrar as dívidas, mesmo aquele senhor não tendo condições de pagar. Então, são essas situações que nos fazem, ao serem programados, as dificuldades que vamos enfrentar na próxima encarnação, que olhamos, quando temos a oportunidade da escolha, olhamos e pedimos para passar por essa ou por aquela situação. No entanto, quando nós assumimos esse compromisso antes de reencarnar, de qualquer natureza, nós temos então os liames da responsabilidade que não podem ser desconsiderados. Nós percebemos, sentimos, que nós temos graves responsabilidades no que diz ao respeito ao nosso trabalho. Por exemplo, quando o agricultor espera que haja uma produção excelente, se ele não trabalhar a terra, se ele não lavrar, se ele não colocar a semente, não adianta, não há produção. Mas suponhamos que nessa encarnação aquele espírito venha como um operário. E aí nós vamos ver que ele tem que assumir a responsabilidade das atividades do que a sua capacidade coloca para ele. E nós vamos ver que isso ele se torna responsável pela atividade, pela produção. Vamos imaginar, numa produção aí de fios, de tecelagem. Então, um se encarrega da produção do fio em si, outro usando as máquinas para a produção, vamos dizer, de uma manta,
Então, se não há uma responsabilidade, o trabalho não dá certo. Bem, mas aonde está essa questão da responsabilidade? Nós vamos ver que, ao programar a sua reencarnação, ele assim foi colocado na sua existência esse tipo de situação. Ah, mas e se ele escolhe ser um juiz, ser um médico? Como é que será o seu procedimento? Aí nós vamos ver que quando ele já faz o seu julgamento, o seu, na sua formatura, ele já assume o compromisso de agir de uma forma correta, sem prejudicar a ninguém, sem procurar pensar nos lucros que possa vir a ter. Então, vejam só, ninguém pode se eximir dos compromissos com relação à vida, a fim de que não se torne um peso morto na economia social. O crescimento de qualquer labor, de qualquer emprego, de qualquer atividade, nós vamos ver que isso sim, então, está dentro da programação da sua reencarnação. Eu não posso dizer que eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada, e me torno esse peso morto, né? Que as pessoas têm que me sustentar, que as pessoas têm que resolver a minha vida, têm que me dar uma condição melhor. Não é por aí. Todos nós saímos do plano espiritual para a reencarnação com uma programação. Se a gente foge da programação, isso é, vamos dizer assim, um problema que nós arranjamos para nós mesmos e, com isso, nós vamos também ter que arcar. Por isso, quando o Evangelho nos fala de superiores ou inferiores, se a gente olhar apenas na questão de nós encarnados, nós vamos ver que existe sim os superiores, os inferiores, né, os subalternos, mas na realidade todos nós somos espíritos, espíritos em prova. Pedimos a oportunidade do poder para ter um comportamento equilibrado, para tratarmos os subalternos, como está no homem de bem, de uma forma a enxergar o nosso funcionário como um irmão que está nos auxiliando naquela tarefa. Se estamos numa posição subalterna, mesmo que o chefe não cumpra as suas obrigações, nós temos o dever de cumprir. Por quê? Porque independe do chefe. A natureza do trabalho que exercemos é a oportunidade para os nossos espíritos. A gente não pode esquecer da lei de causa e efeito, que nos mostra, né, Allan Kardec. Mas nós vamos ver que nós precisamos realmente trabalhar para o nosso próprio progresso e para o progresso, obviamente, da sociedade. Sendo assim, a nossa vida como encarnados, traz escrita em cada espírito as suas próprias necessidades, nem mais nem menos, impondo a cada qual o indispensável para uma existência feliz, para uma progressão do seu próprio espírito. Sendo assim, quando as provas aparecem na nossa vida,
nós normalmente colocamos, não, porque Deus não é justo, porque isso não está certo, porque eu sou infeliz, mas não adianta reclamar. Aquilo é o que foi programado. E nós sabemos, intimamente, nós sabemos o que nós precisamos passar, porque acontecendo aquelas situações embaraçosas que a gente não provocou, aquela dificuldade, aquele sofrimento inesperado, nós vamos ver que não adianta reclamar. Muito melhor e necessário a gente manter uma posição equilibrada, porque nós sabemos que tudo aquilo que está acontecendo é porque nós precisamos por ela passar. Aquelas enfermidades que acontecem de repente, aquelas animosidades que surgem na família, entre os amigos, no serviço, as dificuldades econômicas, aquele abandono, aquela solidão, e que parece que nada vai resolver, nós vamos ver que tudo isso que está acontecendo é para o nosso crescimento interior. Se a gente pensar, quando tem uma tempestade, o bambu dobra-se e depois levanta. A argila, para se tornar uma peça muito bela, ela primeiro tem que passar pelo fogo. Então, nós vamos ver que quando a nossa programação, nós somos convidados, como espíritos que ainda somos calcetas, a refazer os nossos caminhos. E se a gente pede a oportunidade de uma vida mais pobre, de mais luta, é porque o nosso espírito precisa dessa experiência. Se nós pedimos a oportunidade de temos posição, temos o dinheiro, temos o poder, realmente é um pedido que o Espírito faz, mas é uma prova muito difícil. Por isso que a gente precisa rezar, precisa pedir pelo nosso governante do Brasil, pelos governantes de toda a terra, porque são espíritos que, para refazer caminhos, pediram a oportunidade. Mas a gente não precisa ir tão longe como os nossos dirigentes de países. Todas as vezes que nós somos levados a dirigir uma escola, dirigir qualquer instituição da Terra, nós temos que ver que nós estamos numa posição em que nós precisamos aprender a dirigir. Então, nós, assim sendo, nós temos que nos lembrar que nós somos espíritos em provas. Então, superiores ou inferiores ou subalternos são situações de uma encarnação. E de acordo com aquilo que passamos, que fizermos dessa encarnação, será o resultado quando nós deixarmos a matéria e retornarmos ao plano espiritual. Se sentiremos que cumprimos aquela programação que foi feita antes de encarnarmos, ou se falhamos. E nós vamos ver também que quando nós somos assim provados,
por situações de profundo desequilíbrio, de profunda maledicência, nós devemos, a gente leva aquele impacto, porque fala: meu Deus, eu estou na posição, vamos dizer, subalterna, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, por quê? O que acontece? Então, nós temos que ver que é aquele espírito que nos achincalha, que é aquele espírito que nos destrói, ele está angariando para si mesmo, no seu perispírito, vibrações tão difíceis que somente depois, com muitas lágrimas, é que ele vai conseguir ressarcir aquilo que nos fizeram. Sendo assim, lembremos-nos de que em qualquer situação mesmo que venhamos a passar nessa nossa jornada terrena, tenhamos a indulgência para aqueles que desastradamente tomam posições que depois, ao longo da jornada, como espíritos, terão que refazer. Não nos esqueçamos, somos espíritos em prova. Escolhemos a melhor prova para aprendermos a lei do amor. Toda essa questão que a Carol nos colocou, ela é muito importante, porque essa interpretação da responsabilidade, do nosso planejamento encarnatório, ela vai nos auxiliar profundamente a adentrar nessa questão da autoridade. Emmanuel nos coloca no livro O Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, na mensagem 64, em que ele intitula O Primeiro, ele nos coloca a seguinte frase: grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Aqui nos aborda com muita precisão essa problemática dos superiores e os inferiores, né? Essa problemática do chefe, do subordinado, dessa diferença de capacidades, porque eu posso ser extremamente capaz em determinada área, mas ao mesmo tempo em outra eu posso ter grandes dificuldades. Então, primeira questão que nós precisamos definir é que não existe superioridade absoluta. No plano terreno, cada um de nós tem algumas conquistas, alguns recursos mais desenvolvidos, habilidades mais desenvolvidas, mas nós não ainda somos plenos. A questão é que, pelo fato de nós termos um ou outro recurso mais desenvolvido, um é mais leal, o outro é mais obediente, o outro é mais disciplinado. A gente tende a generalizar uma única conquista, uma única virtude, um único valor, e só pelo fato de eu ter este valor, eu sinto que eu sou bom. Isso é necessário a gente refletir constantemente, porque se porventura eu tenho uma facilidade em falar bem e estou num meio onde todos não têm essa facilidade, eu não sou o melhor por isso. Eu só tenho um recurso a mais desenvolvido. Feito essa colocação, vamos retornar aqui ao que Emmanuel colocou para a gente.
Eu vou ler de novo porque isso é muito importante e vai nos dar o norte sobre a questão central desse item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Nós achamos que somente quando nós estamos numa condição de abundância, de poder, de mando, que nós estamos vencendo na vida. Isso é uma concepção materialista. Todos nós buscamos essas posições no qual nós estejamos em algum tipo de destaque. O líder, o comandante, o mais isso, o mais aquilo. E a gente associa sucesso material com sucesso espiritual. Mas o sucesso espiritual, ele está relacionado com o fato de nós vencermos a nós mesmos. Se eu tenho uma posição de grande destaque e por estar nessa posição de grande destaque, eu me sinto mais merecedor do que os outros, eu já cavei a minha cova de perdição. Porque todas essas posições de destaque, como colocou muito bem a Carol, elas são provas. Tudo quanto nós vivenciamos são provas e expiações no plano em que estamos. São oportunidades para que, na experiência do mando, do comando, do mandar com, na experiência de uma chefia de qualquer natureza, seja conduzindo uma secretária, uma faxineira, um pedreiro, ou o pedreiro conduzindo o servente de pedreiro, todos nós, em algum momento, estamos nessa posição de estarmos liderando alguém. A questão é, nessa condição, como é que nós nos sentimos com esse poder transitório sobre outro indivíduo? Quais são as nossas ações? O que é que a gente faz? Essa é a grande prova. Porque nessa experiência, em qualquer nível, em qualquer espectro de poder, à frente de outras pessoas, se eu, de alguma maneira, me sinto melhor, deixo alimentar o meu orgulho e a minha vaidade, eu já me perdi. E além disso, se nessa experiência de poder, se eu causo qualquer, vejam só, se eu causo qualquer, se eu promovo qualquer arbitrariedade e causo sofrimento desnecessários àqueles que estão junto a mim, eu responderei por tudo isso. Na verdade, vivenciar a experiência do poder, se a gente realmente tivesse esse olhar espiritual, a gente ficaria bastante atento e vigilante. E digo mais, ficaríamos muito receosos. Na hora que a gente entender que ter poder é uma prova enorme, quanto mais pessoas eu sou responsável direto e diretamente, mais eu tenho chances de colher frutos difíceis nas minhas encarnações sucessivas em função de medidas arbitrárias que eu venha a tomar. O poder é uma experiência dificílima, é uma grande prova. Nós deveríamos, como colocou a Carol, rezarmos por todos aqueles que estão nessa prova, porque são poucos que nessa abundância do poder que conseguem
vencer nessa experiência, porque normalmente nesta experiência o indivíduo ele acaba deixando aflorar e intensificar o seu orgulho, a sua vaidade e o seu egoísmo, porque ele vê essa vivência no poder como se fosse um simples mérito dele que ele pode fazer o que quiser. Se nós mudarmos a forma de enxergar e olharmos isto como prova, nós vamos conseguir exercer tudo isso de uma maneira mais equilibrada. E como nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo item 9, ele diz assim: se Deus nos deu subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis dos nossos caprichos ou da nossa cupidez. Se por algum motivo Deus nos fez mais forte e nos confiou os fracos para nós os sustentarmos, foi com o objetivo de nós subirmos eles até Deus. Ou seja, toda experiência de poder é uma oportunidade para nós conduzirmos irmãos para a lei do amor e a prática do bem. Infelizmente, a gente acaba usando do poder para sermos servidos, ao invés de servirmos. O chefe, o líder, o comandante, seja quem for, ele não está nessa posição para ser servido. Ele está nessa posição justamente para, se nesse campo eu conheço um pouco mais, eu preciso conduzir todos que estão comigo para essa elevação para o caminho do bem. Essa é a grande função do líder. Essa é a grande função do chefe. Conduzir espíritos para o caminho do bem e do amor. Todo chefe que acredita que, por ter essa posição, deve ser incondicionalmente servido e obedecido, certamente está jogando fora a sua prova e perdendo a sua encarnação. Jesus, aqui estamos todos nós, Senhor, agradecendo por este dia, agradecendo, Senhor, por esse Evangelho abençoado, que nos aponta os caminhos para que consigamos fazer desta encarnação o caminho para recomeçarmos a jornada em direção a vós. Jesus, Tu és, Senhor, a luz que envolve a todos nós. Tu és o amor que tudo entrega, que tudo renuncia, para que sejamos felizes. Por isso te suplicamos, ó Jesus, não nos deixe nos envolver pelas ilusões que a terra nos proporciona. Não nos deixe, Senhor, de nos envolver pelo ódio, pela dissensão, pela falta de fraternidade, que faz com que nos tornemos tão infelizes. Ajuda-nos, ó Jesus, a percebermos em cada frase, em cada palavra do Teu Evangelho, a luz abençoada
para a nossa própria decisão, para a nossa própria vontade de buscar-te no mais íntimo do nosso ser. Jesus, te suplicamos por toda a terra, te suplicamos por tantas dores, te suplicamos, Senhor, por todos aqueles que retornam, presos muitas vezes, aos familiares que aqui ficam. Rogamos-te, Senhor, pelos dirigentes de todos os países, para que busquem a paz, para que busquem a compreensão e o entendimento entre todos os povos. Te suplicamos, ó Senhor, pelos dirigentes da grande pátria do Evangelho, para que o nosso país cresça em fraternidade, para que o nosso país cresça em amor. Jesus, auxilia-nos, amado amigo, a estarmos contigo, mas sê conosco, Senhor, dando-nos tuas mãos de luz para seguirmos cada vez mais pelo teu caminho de paz. Que assim seja. Que assim seja.